Oi, boa tarde, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2026, um feriado estendido, né? Que ontem foi Corpus Christi. Então vamos falar um pouco hoje sobre o Minimax, né? Que é uma empresa de inteligência artificial chinesa, e o Clone Sua Voz e o Clone Sua Voz SDK, né? Então, o Clone Sua Voz é um aplicativo que eu fiz o ano passado com Go, que é uma linguagem que a gente costuma chamar de Golang, né? Porque a palavra Go, que é o verbo ir, é muito comum. E que é criado pelo pessoal do Google. Acho que um dos criadores da linguagem C participou do Go e usa um framework chamado Wales, que ele é parecido com o Tauri, só que o Tauri é feito em Rust. Então esse executável aqui, esse binário, ele tem 12 megabytes. E aí eu consigo compilar ele para Mac, para Linux e para Windows, porque ele usa uma WebView, mas ao contrário do Electron, ele não empacota a WebView inteira. Então, eu resolvi criar esse utilitário aqui para produtores de conteúdo, né? Então, veja que você só põe as APIs da Minimax. Ele vai ser multi-provider no futuro. Estou planejando reescrever ele. Já vou explicar sobre isso. Aí você põe o diretório de entrada, de saída. Também aonde está instalado o FFmpeg para converter arquivos. E você pode ter as configurações básicas, como qual modelo você quer usar, e emoções básicas, configurações de áudio. Que, por exemplo, para você enviar para o WhatsApp, você tem que ter uma configuração de 32 bits, opus e 16 kHz de amostragem mono, velocidade, volume e tom. Enfim, eu fiz dois vídeos explicando muito bem o Clone Sua Voz, né? Ele tem modo escuro, modo claro, ele tem inglês, espanhol e português. Mas só quero mostrar aqui hoje para vocês o que eu estava usando em relação a fazer os vídeos do ReZero, porque o vídeo que eu publiquei foi feito com as vozes do Google, que elas são muito robóticas, né? Mas aqui no Clone Sua Voz, ele tem uma funcionalidade bem bacana, que é assim, você coloca nas mais de 300 vozes que vêm do sistema, você pode filtrar por idioma, porque essas vozes do idioma, acho que ela é tunada, né, para o jeito que se fala naquele idioma. E você pode buscar por nome, né, e gerar as amostras. Vou colocar aqui, casualmente, tem, tem francês e polonês, né. Aí aqui, como vocês veem, não tem amostra, eu posso gerar a amostra na hora, isso vai custar uns 3, 4 centavos. Você tem o texto de amostra que você pode pôr aqui, ele gera umas palavras aleatórias, né? E, e aí, tipo, vamos escolher um texto que era uma vez uma pequena vila, né? Você pode pôr o texto que você quiser e você manda gerar a amostra. Esse texto está em português, ele vai ser lido em português, mas você pode usar vozes de outra língua na sua língua, tá? Mas ela pode acabar causando um efeito engraçado, porque a voz foi tunada para outra língua. Você vê, tem línguas que as pessoas têm uma voz mais grave, mais aguda, assim. Aí aqui, deixa eu ver, foi gerado rapidamente. E aqui para reproduzir, o que eu vou mudar é porque, assim, a bridge que o Wales faz entre front-end e back-end não permite mandar arquivos grandes. Aí, aqui eu escolhi abrir o player local, então demora uns 2, 3 segundos. Vamos ver aqui, já termino de explicar para vocês. Era uma vez uma pequena vila. Era uma vez uma pequena vila. Porque assim, abre o player local, porque aí vai ter do seu sistema, né? E veja que ele fala assim de um jeito estranho, porque a voz dele é francesa, né? Era uma vez uma pequena vila. Então ele fala meio acelerado. Aí você pode ver que eu tenho bastante amostra, que eu tenho 58 amostras que eu estava usando para o gerador de podcast, que eu usei ele para fazer um audiobook, eu vou explicar para vocês. Tem um vídeo que eu fiz no Mercador de Veneza também, né? Não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista, ornitorrinco com ornitologista, ornitologista com otorrinolaringologista, porque ornitorrinco é ornitorrinco, Porque a coisa que você mais precisa quando você está escolhendo uma voz é que algumas são graves e as outras são agudas, né? E aí é bom testar antes. Disseram que na minha rua tem paralelepípedo. disseram que na minha Deixa eu ver, tem umas de mulher que é bem mais grave, aí vocês percebem por que é importante escolher com calma. Disseram que na minha rua tem paralelepípedo. 3 tristes tigres tragavam trigo em um trigal. Aí vocês percebem, por exemplo, essa voz da Wise Lady aqui, você não conseguiria usar
para uma criança, para uma adolescente, né? Então, por isso que eu tenho que testar bastante as vozes. O bom é que elas não têm copyright, né? Você pode usar elas à vontade. Aí eu quero reescrever, porque eu lembro que os primeiros experimentos que eu fiz com a ajuda de IA, eu quero fazer um web server, né? Que já vou mostrar que já tenho isso praticamente pronto. E aí eu vou poder ter o player embutido, porque isso daqui é HTML, tá? Isso daqui é React. Isso daqui é React.js, né? Ele devia estar retratando aqui, não sei porque que não está retraindo o menu. Acho que é porque a tela está grande, né? Mas não tem problema aqui. Vou finalizar com essa parte do clone sua voz e voltar a falar do Minimax. Então, aqui vocês vão ver que a Minimax lançou um plano novo. Esse plano, porque antigamente tinha que comprar créditos, era no mínimo $25 com cartão de crédito. Então, para usar o clone sua voz, o aplicativo ele é na faixa de 100, R$ 150, tem que ver o preço no site, que é clonesuavoz.com.br, mas você tem que comprar os créditos à parte, com cartão de crédito. Aí esses dias eu tinha comprado crédito, porque eu gravei o Recoda, eu gastei uns $17, gerando aquele monte de áudio lá, então dá uns R$ 100 para gerar, foram 20 vídeos, tinha vídeos que tinha 20, 30 minutos. Aí eu peguei uma assinatura que eu tinha recarregado com $25, né? Pagar $1 que eu estava devendo para eles. E saiu essa assinatura nova, porque a Minimax lançou o Minimax 3, que ele tem um nível muito enorme assim, de qualidade, tipo estilo Cloud 4.6, 4.7, né? E agêntico e tudo mais. Aí eu falei, vou testar o plano deles, e deixou eu usar os créditos que eu tinha. E aqui apareceu que acho que foi resetado já, mas eu gerei um vídeo hoje de 46 minutos, eu gastei 10% da cota de 5 horas, que a cada 5 horas a cota reseta. Aí você vai ver que vai acabar a cota semanal aqui em 2 dias, pois eu comecei a usar ontem. E tem essa cota, acho que dá 1 bilhão de tokens por mês, assim. E eu estou usando elas com o agente Hermes, né? Porque o Hermes suporta o Minimax. Eu estava usando antes com o DeepSeek, eu usei por umas 3, 4 horas, eu gastei $1, que dá uns R$ 5, né? Que a Anthropic proibiu que se usasse as assinaturas do Cloud Code com outras ferramentas, né? Então, o que que acontece, assim, eu quero explicar para vocês por que que é importante você ter uma ferramenta. Eu não estou fazendo propaganda, eu não ganho nada da Minimax, tá? Mas por que é importante você ter uma stack agêntica e multimídia? Porque essa assinatura da Minimax, que tem o mesmo preço da assinatura do Cloud, ela é interessante que a mesma cota você usa para IA, para gerar vídeo, gerar imagens. Vídeo acho que não nesse plano, tá? No outro plano. Para gerar imagens, para gerar som e para usar no Hermes. Então você acaba usando melhor o seu dinheiro. Como eu falei assim, eu posso pegar ali, se eu tenho cota sobrando, falo, eu vou gerar um audiobook. E aí eu gasto meus créditos, porque esse crédito que eu não uso, eu perco, porque eles são por cotas de horários, né? Se você estourou sua cota, você tem que esperar ela resetar em 5 horas ou semanal, mas se você não usar, você não recupera elas. E é assim com o plano do Cloud Code também. Isso que é subsidiado, né? Geralmente acaba sendo mais barato, porque como eu falei assim, se eu pagar lá $25, acho que dá para gerar umas 5 horas de áudio só, né? E eu consegui gerar 1 hora de áudio com 10% de uma cota. Então, para mim, valeu muito a pena, né, que é uma API unificada. Agora, eu vou mostrar um pouco aqui para vocês do que é o Clone Sua Voz SDK, porque ele não é um simples wrapper da Minimax. Ele é uma SDK, um Software Development Kit, multi-provider. Então, nesse momento, a gente tem 3 implementações. Ele não está disponível para venda ainda, tá? Porque falta terminar ele, assim. Mas se alguém que tiver interesse, dá para conversar pessoalmente e pegar em modo de desenvolvimento. O Kokoro, que é totalmente gratuito, só que ele não consegue gerar textos longos, aí eu não terminei de corrigir ele para ele poder pegar um texto longo e tokenizar, né? Se você procurar na Asimov Academy, eles têm um tutorial bom de Kokoro, porque não é só o Kokoro, tem uns 5, 6 modelos TTS de 100 milhões de parâmetros que conseguem rodar na sua máquina. Aí você não precisa pagar nada. O Google, que ele tem 2 ou 1 milhão de caracteres por mês grátis de cota, que eu usei para gerar esse vídeo aqui do ReZero, né? Que é da Web Novel, que ela é uma Web Novel, são gratuitas. Deu bastante visualização, considerando que meu canal deve ter algum tipo de shadow ban, que quase nunca pega visualização. Eu fiz um post lá no Reddit, teve 300 visualizações, 2 curtidas, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, vão ver que a voz do Google é meio robótica. É aquela voz que todo mundo está acostumado, que vem nos vídeos por aí. Ele havia sido jogado de costas no chão, o que o fez desmaiar por alguns segundos.
festejar. Havia Aí aqui eu pedi pro Ernest IA pegar umas imagens, ela fez um slideshow, né? Se E aí passar. fica alternando as imagens. sua força. Só que no final, Tudo quando próprio. acabou o áudio, ele ficou. Ele Que não cortou, Natsuki né? Natsuki Subaru estava retornando. Então na próxima vez talvez eu use o Remotion, que é um vídeo que eu fiz no canal também ensinando como fazer vídeos programáticos, né? Então aquele Natsuki Subaru Mas isso daqui é muito legal, porque como eu falei assim, eu não posso ganhar dinheiro com isso, porque isso daqui tem copyright, né? Não com esse produto do ReZero em si. Mas você pode usar isso para acessibilidade, né? Então se você tá ali lavando louça, você pode ouvir o podcast, está dirigindo, uma pessoa que não consegue ler, que ela tem problemas visuais, alguma coisa assim. Então você ter áudio na sua IA é muito, muito interessante, né? E que nem falei assim, quando você assina o Google lá, Google Cloud, você ganha para experimentar $300 de crédito e depois eles têm uma cota gratuita com vários produtos e o de áudio eles dão mais ou menos 1 milhão de caracteres. Isso daqui, a IA calculou que gastou uns 2,5% da cota mensal, Estou né? bem. ser bem Aí que eu vou explicar então assim para vocês as camadas aqui. Deixa eu ver se eu acho o ScaleDraw. Eu esqueci de abrir ele. Porque o que acontece assim? No começo você tem lá a Minimax, né? Que eu falei pra vocês. Que o ano passado ninguém conhecia muito bem, ficou conhecido lá para outubro, quando lançou acho que o 2.7, a Minimax. Aí ela te dá acesso a LLM, ImageGen, TTS, VideoGen, MusicGen. Então você gera música, imagem, vídeo e ainda faz TTS, que é Text to Speech. Aí por cima eu construí a Clone Sua Voz SDK, né? Que eu estava explicando para vocês. Que é um toolkit, um framework para você construir aplicações agênticas de IA multi-provider. E em cima da Clone Sua Voz, eu construí uma outra ferramenta chamada Podcast Generator. E em cima disso aqui, eu estou usando o agente Hermes. Que ele tem skills, né? Skills. Eu vou chamar de agente de IA. Memória persistente, tem memória no banco de dados, tudo mais. Ele é um harness, a gente chama isso de harnesses. Harness pode ser sim, um harness. Agent harness. Harness é arreio, que é aquilo que fica em volta do cavalo, aquela. Não a sela, mas o que você põe no cavalo para controlar o cavalo. Por mais que esse desenho esteja meio torto, mas que vai dar para entender como que essa pilha agêntica aqui, assim, chama isso aqui de pilha de IA, provavelmente esse termo seja usado para outras coisas, né? Pilha de software de IA. É muito interessante, porque, que nem falei assim, isso daqui, você tem o acesso a IA cru. Você tem que fazer uma chamada HTTP, é um web service e tal. E aí você tem uma conversa, você gera uma imagem, um TTS, um vídeo e tal. Isso daqui é uma camada de abstração, por enquanto só está mexendo no TTS, mas eu posso avançar ela, porque veio depois, geração de música e vídeo no Minimax, né? Para ter todas essas capabilities aqui que a gente fala, né? Ela até está preparada para isso. Cada provider tem os capabilities. Por quê? Porque a mais famosa... Tem vários providers, tá? Tem OpenAI, tem... do Grok, que saiu agora, diz que é muito barata do Grok, não tive tempo de experimentar. A mais famosa é Eleven Labs, só que ela chega a ser 10, 20 vezes mais caro que isso daqui, e a qualidade é quase igual. A Eleven Labs também permite clonar a voz, mas tem que passar um challenge provando que a voz é sua, né? O clone de sua voz deixa clonar, mas que nem falei assim, mesmo se você clonar a voz de outra pessoa, se você fizer um mau uso, você está sujeito a processo. Aí, o clone de sua voz sendo multi-provider,
e ele é para facilitar que você construa aplicações. Que ele tem duas ferramentas principais. Ele é um SDK, que então você inclui ele como uma biblioteca e constrói a aplicação na mão, mas ele também tem um web feito com uma tecnologia chamada Gin, e tem um web server. E aí você sobe esse web server e aí você consegue fazer o próprio agente Ernest facilmente se comunicar, porque é uma API mais simples, né? E como assim é uma coisa feita só por mim, ela não está muito profissional ainda, né? Eu queria usar isso daqui para produzir um curso ensinando como produzir agentes de IA conversacionais. Então, se você tiver interesse, deixa nos comentários, porque o problema do meu canal é que ele não tem muita audiência, tá? Então, assim, o conhecimento eu tenho, a vontade de fazer, mas como não chega a muitas pessoas, ele não fica economicamente viável, assim, sabe? Por isso que eu procuro pessoas para fazer parceria. Então, se você está interessado em produzir aplicativos de IA, essas coisas assim, converse comigo se tiver interesse, né? Pra gente ver se faz uma parceria. Porque eu posso, tipo, colocar um sistema ali de cupons no site e dar porcentagem nas vendas, né? Porque isso é para você desenvolver a IA nacional, né? Porque mesmo que a gente não tenha capacidade de fazer aqui os modelos, a gente tem capacidade de fazer as aplicações. Como tem mostrado muitos exemplos, que é o agente conversacional para professor de inglês, para treinar entrevista de emprego e tudo mais. Aí, uma das primeiras ideias que eu tive para mostrar de exemplo do poder da SDK foi um gerador de podcast, onde eu uso um conceito muito simples, que é um arquivo JSON-L, que é JSON Lines, onde cada linha é um JSON. Quando você trabalha com lotes, você usa esse formato, tipo na API do Facebook e tal. Então você envia um lote de trabalho e você recebe um lote de erros, por exemplo, um erro em cada linha ou erro ou se der ok. Aí ele é bem legal porque você pode sobrescrever os parâmetros, como dizer assim, qual voz vai usar, a velocidade, todos os parâmetros. E você pode também misturar o provider. Você pode fazer uma voz ser do Google, a outra voz ser da Minimax, e no final ele concatena tudo num arquivo. Como eu falei, não é nada muito profissional, porque foi feito coisas de tipo 2 dias de trabalho. Aí eu usei o agente Hermes para baixar as web novels gratuitas, então ele fez o papel de crawler, ele foi no site, garimpou, limpou os arquivos, aí ele produziu o roteiro no formato podcast generator e chegou a gerar o áudio e depois gerou um slideshow de vídeo, juntou os dois e fez o vídeo que tá aqui, que eu mostrei para vocês, que é esse vídeo aqui, né? Que deu então Esperto umas 2, 3 no horas de ângulo em trabalho. que aplicasse seu peso. Então, assim, você tem uma capacidade, porque você pode pegar e produzir até o upload automático. Você faz uma API ali do YouTube, então você tem a capacidade de fazer de ponta a ponta a produção de vídeos automatizados por IA, que aí você pode fazer tutoriais, pega um assunto que você entende, põe uma base de dados ali, põe tutoriais de código. E eu fiz vários vídeos no meu canal aqui, eu vou até procurar um para mostrar, porque sempre tem gente nova chegando no canal. Aqui acho que tá mostrando os dois canais, que tem um canal de gameplay, mas eu gravei com os vídeos com um microfone ruim, e então não viralizou de forma alguma. Aqui, se eu procurar os vídeos, vamos ver se eu tento lembrar um aqui. Vou procurar aqui na playlist de Ruby. Tem um bem interessante. Tá em cursos aqui. Cursos de Ruby sem exemplos. Tem um vídeo que foi feito pelo Cloud. Deve ser o último, provavelmente. Será que não tá aqui? É pra ter 101. Deixa eu tá no... vai ser difícil de achar ele. Vamos ver. Só mais um pouco que eu já acho aqui. Depois eu posso até cortar esse trecho. Esse daqui. É 1 hora eu explicando como que ele faz o vídeo, né? E deve ter o vídeo separado em algum lugar. Provavelmente é um shorts. Eu fiz vídeo sobre Minimax em outubro também. (16 de outubro de 2025). Então, nessa época eu fiz com o Cloud, também eu usei. Ele conseguiu aqui, ó, leu a transcrição. Só que eu não usei o Podcast Generator. Comentários mágicos usei o que Remote. precisávamos nas versões
interferência da caixa. Aqui eu vou mostrar o link direto para o vídeo, que é mais importante. Mas qualquer coisa, se vocês quiserem procurar, é 16/10/2025, pedir para o Claudio gerar uma videoaula. E o vídeo é esse daqui. Depois eu fiz umas pequenas correções. Olá! Bem-vindo ao Ruby em 100 exemplos. Eu sou Claude e hoje vamos começar nossa jornada pelo universo Ruby com o exemplo mais clássico de todos. Também foi feito com Minimax. Veja que ele tem narração. Eu usei o Whisper para transcrever a narração para fazer legendas. E ele tem até código aqui. O alô, matador. Sim, uma coisa legal sobre Ruby. Pode usar acentuação. Então, assim, claro que não é aquela coisa super profissional que você põe para vender. Mas, como eu falei assim, o custo de produzir isso é muito baixo. E com pouco esforço você consegue tunar melhor. E aí, como eu expliquei para vocês, o grande graal ali, o pulo do gato, é que você tem uma assinatura Minimax, você tem uma cota única, você não tem que ter 3 assinaturas. Comprar o crédito separado, comprar da imagem, com uma cota é o suficiente. Vou mostrar aqui para vocês o exemplo, esse daqui é o formato que o Podcast Generator usa. Então esse é o arquivo JSON-L, cada linha ele tem um padrão. Eu estava até fazendo uma interface gráfica para ele, mas é que eu tenho tanta coisa para fazer que eu nunca termino tudo. Aí tem o nome do speaker, o texto, e você pode você pode pôr pausas, né? Meio segundo de pausa aqui, só não deixa pôr pausa no final. Você pode passar parâmetros, que essa primeira versão acho que não tem, mas se eu pegar uma outra aqui, esse provisório que acabou meus créditos ontem, aí eu pedi para ele terminar com o Google. Aqui, ó, a partir da 160, eu pedi para ele colocar provider Google, aí ele gera, porque quando ele vai gerar e já está gerado, ele tem cache, ele não gera 2 vezes, ele dá um cache hit, né? Essa é uma coisa mais interessante que eu programei ali, e aí você não gasta 2 vezes. Aí aqui eu troquei para gerar com o Google, e ele gerou o resto com as vozes robóticas do Google. Aí hoje de manhã eu mandei ele gerar tudo de novo. Ah, por isso que só gastei 10%, porque ele só gerou essa parte final aqui. Realmente para gerar tudo ia gastar um pouco, uns 30%. Mas veja que são 232 falas, e daqui são tipo, dá uns 46 minutos de áudio. Aí é interessante que eu pedi para ele assim, quando for um texto de língua estrangeira, coloca um language boost de japonês, aí para separar. Só que ele errou aqui, porque era para ter colocado tradutor aqui, ele colocou narrador, né? Que eu também deixei ele agir solto. E aí ele consegue colocar a palavra em japonês e ele pronuncia com o language boost do Minimax, uma palavra em língua estrangeira, ele pronuncia de forma melhor. E uma outra coisa interessante do Podcast Generator é que eu fiz ele ser multi-provider, né? Então, assim, a primeira chave é a configuração da SDK, que é multi-provider. Então, aqui eu configuro o Google, aí eu configuro a Minimax, e essas configurações você pode sobrescrever no aplicativo, né? E aí eu fiz um mapeamento de voz. Então, você dá um nome para a voz, que é um Voice ID, e aí você diz no provider da Minimax qual voz que ela é mapeada, e no provider do Google qual voz que é mapeada. Então, eu posso misturar. Eu posso dizer assim, agora eu quero que você gere essa voz com a Minimax, essa com do Google, e se eu estou sem crédito do Google, eu posso usar a Minimax, se eu estou sem crédito da Minimax, eu posso usar o Google. Isso é a pilha que eu construí, né? Então, como eu mostrei para você, assim, não é uma coisa que dá muita audiência, mas eu resolvi fazer para um hobby. Eu comecei a assistir esse anime ReZero no mês passado, porque eu falei assim, eu estou gastando muito tempo com doom scrolling, então eu vou maratonar um seriado e jogar um monte de Tetris para limpar a minha cabeça, né? E funciona. Eu assisti ali umas 3 temporadas em 5, 6 dias. Assisti ali, porque a primeira temporada tem 1 hora cada episódio, assisti Director's Cut, né? Na Crunchyroll. E aí depois é 20 minutos cada episódio. Aí eu gostei muito e aí fui atrás das web novels. Mas aí, tipo, eu achei elas em inglês, estava lendo em inglês e descobri que tinha em português, que é no site. Tá aqui o site para quem quiser assistir. Deixa eu ver. Já que Subaru O site em inglês é Witchcoach Translation. Elas são gratuitas nesse site japonês aqui, ó. Ele publica lá, já deve ser uns 15 anos. Aí o pessoal traduziu para inglês. Então você vê que a IA também ajuda bastante a traduzir. O pessoal ficava esperando antigamente, esperavam anos traduzir, ó. Começou a publicar em 2012. Aí o pessoal foi lá, traduziu no Witchcoach Translations. E depois, eu tinha pego de lá, né? Aí eu descobri que tinha uma tradução em português.
no Played Translation. Acho que eu pus o URL errada, né? Played Translations. E aí o seriado está no arco 6. Vão ser 12 arcos. Acho que. Não sei se ele terminou de escrever ainda. Está no arco 10. E aí o episódio lá que passou essa semana era do capítulo 40 a 44. Né? Então você vê que a IA foi capaz de visitar o site, cortar todas essas coisas que não eram do texto, deixar todas as falas. Ela resolveu aqui esse texto que não diz quem está falando. Aí ela, pelo contexto, ela descobriu quem tava, quando eu não sabia, ela perguntava para mim, e ela conseguia fazer a comparação. Isso que era muito legal. A IA, ela tinha a tradução baixada do inglês. Quando ela encontra um problema de tradução do português, ela abria a tradução inglesa. Nunca cheguei a pedir para ela abrir o original japonês, né? Aí ela abria a tradução japonesa, comparava a frase e falava assim, ah não, aqui foi traduzido errado, esse daqui e tal. Então vejo que é bem interessante, assim, porque aqui eles têm um formato próprio de quem está falando, e daqui é o narrador, e quando alguém está falando, está entre colchetes, né? E aí eu fiz para uso pessoal, como eu falei assim, eu estava com crédito sobrando ali, queria testar o Hermes, né? Acho que eu não mostrei o Hermes para vocês. Não vou digitar muita coisa aqui, mas a Minimax tinha prometido 1 milhão de contexto, não sei porque só tem 512, talvez pode ser uma limitação do Hermes. Aí esse contexto está muito cheio, ele já encheu e compactou 2 vezes. Ele cria as skills, né? Vou até falar aqui para ele assim, ó. Liste todas as skills. Então isso aqui é um harness, né? É um loop agêntico. Tem o Py, que é muito famoso, que é o py.dev, e o Hermes, né? Que o Hermes ele é tá ficando mais famoso que o OpenClaw, que ele tem muito mais questão de segurança, comandos perigosos e tal. E aqui eu não sei se ele falhou, porque deixei o computador ligado à noite, né? Mas aí ele mais meio devagar. É bem legal que ele resolve, ele faz tudo com Python, né? Ele quer fazer alguma coisa, ele escreve um script Python, eles são treinados nisso. E esses skills ficam armazenados localmente, aí ele salva coisas também no banco local, ele tem a memória persistente, né? Tá mais lento que o comum isso daqui, tá? Geralmente um pouco mais rápido. Mas você vê, já vem com um monte de skill, porque eu criei umas 2, 3, tá? Vem com 148, ó. Eu pedi para ele criar uma skill do ReZero. Ele cria skills automáticas, tá? Que para baixar as web novels. Aí eu pedi para ele criar uma como se fosse um leitor. Eu falei assim, ó, você vai ler os roteiros e se você achar algo de estranho, você vai avisar. Fala assim, ah, o nome desse personagem tá errado, que nem tem a Ekidona, né? Em japonês fala Ekidona, em inglês traduzido como Ekidina, né? Aí no português estava Eridina, eu tinha visto. Então eu falei assim, não, vamos pôr o nome canônico aqui. Aí eu fiz uma skill também que era para gerar aulas de inglês, tem skill aqui de transcrição, conversação, e ele vai criando as skills. Ó, eu fiz uma skill de professor de inglês. Eu baixei tem um negócio chamado BNCC, Base Nacional lá de didática lá, aí tem todos os temas que você tem que ter para aula de inglês. Eu não sei onde eu baixei um tema desse, em um outro lugar, eu acho que eu só baixei os temas, não baixei a lição em si. Aí eu falei para IA criar essa skill de ensinar inglês. Eu não tive tempo de testar ainda, porque eu estava sem a skill de TTS, porque ele tem um TTS embutido, mas eu quero ver se. É que isso daqui é ruim, que eu estou no WCL, tá? Que é o Linux dentro do Windows. Mas aí o som às vezes dá uns chiados e tal, demora para abrir o som. Mas eu vou tentar testar, fazer um agente conversacional aqui no Hermes, né? Porque aí você fica só no harness, que é mais fácil, você não tem que se preocupar com muitos detalhes. Ele já faz muitas coisas igual assim. Então eu falo assim, ó, usando a skill English Teaching, crie uma lição pequena de 2 minutos de inglês intermediário. Estou inventando aqui porque às vezes o nível que está lá é outro, tá? Mas vamos ver, só para mostrar para vocês um exemplo por cima. E vejo que ele tem muito skill. Aqui, a do inglês vai de A1 a C2. O meu nível é C1. Eu sou avançado, mas eu não sou fluente. Acho que C2 é mais avançado ainda, super avançado. Bom, meu nível é C1 num teste que eu fiz na internet, né, de 1 hora lá que eu fiquei fazendo. Eu nunca fiz esses TOEFL, essas coisas, que deve ter uma outra nomenclatura. Mas, enfim, eu gosto muito do Hermes, eu fiz um vídeo sobre ele, que foi um vídeo bem visto. Aí, então veja que eu vou poder pegar depois e vou aprimorar essa skill. Vou fazer assim, ó, skill, eu quero uma skill de conversação em inglês no Hermes. Aí eu vou falar assim, você vai ter que transcrever o que eu falo
e você vai ter que gerar TTS, né? Então aqui, vamos ver, eu sou péssimo em gramática, hein, gente? Vamos lá. Aqui, ó. Present Perfect, having, has, mais past participle. Tópico central de B1. Aí eles são have you ever, né? Present Perfect or for experience. Target can describe life experience using present perfect. Aí eu tô concentrado no vídeo, eu não vou conseguir fazer o exercício não, tá? Aí, mas enfim, ele criou uma lição, tipo, ó, ele tem uma duração, um título, um objetivo, o que você vai aprender. Aí tá dizendo, então primeiro você tem que ler. Ana, have you ever traveled alone? Alguma vez você já viajou sozinho? Então é um presente perfeito esse tempo. Né? Yes, I have. I went to Portugal last year. Really? How was it? It was amazing. Have you ever tried sushi? Em Portugal. Não, ele foi para Portugal. No, I haven't, but I'd love to. Aí tá falando dos padrões. Numa questão, você usa have you ever mais o verbo no passado particípio. Traveled, que é verbo regular, você só põe ed. Aí você responde com yes, I have ou yes ou no, I haven't. Aí dá alguns comuns do passado particípio, been, que é do be, eaten, seen, try, travel, visited. Aí tá propondo exercícios, que eu quero pegar uma outra IA para mostrar para vocês que ela gera HTML dinâmico. Aí eu vou poder mandar gerar esse exercício aqui em HTML. Vai ser meio difícil de integrar com o Hermes, mas não é impossível, tá? É só abrir um canal de WebSocket, alguma coisa assim. Dá para usar outros harness também, não preciso ficar restrito ao Hermes, né? Porque eu posso pegar essa skill, é um padrão, é um markdown. Eu posso usar elas em qualquer lugar, né? Aí aqui eu poderia pegar e preencher essas respostas aqui, ó. Tipo, have you ever eaten Japanese food? Have you... Eu não sei o que é, porque é she, né? Então has, sei lá, que ele fala de has ever também, eu não lembro. É has. Has she ever visited another country? Então, não me julguem pelo meu inglês. Ah, tá aqui, ó. Eu não tenho a resposta. Porque eu tô, que nem eu falei, eu tô tão concentrado no vídeo, a câmera, ela dá um... Você se sente desesperado, porque parece que tem alguém olhando pra você o tempo inteiro. Então é difícil me concentrar, meu cérebro tá totalmente ocupado aqui. Aí tem as respostinhas aqui, né? No, I haven't, ó, have, eaten, has visited, acertei, ó. Have seen. Então, uma liçãozinha, pronto, 2 minutos, né? Aí que eu falei, você pode construir muito em cima disso, porque o que você faz? Você guia a IA sabe um monte de coisas em inglês, mas você fala para ela assim, ó, o contexto, eu quero aprender, é nesse nível, é essa duração, você consegue guiar ela de forma mais inteligente. E como elas têm um nível de PhD, raramente ela vai cometer um erro de errar um particípio de um verbo, errar um pronome, errar o gabarito, porque ela tem memória suficiente para poder transitar livremente nisso daqui, ó. Esse tamanho de mensagem aqui, ela domina, né? Ela mata no peito. Ela fala assim, ó, eu sei a resposta, eu lembro onde põe. Então veja que é muito interessante, né? E aí, é que eu não estou com o servidor aberto, eu acho. Senão eu poderia até pedir para ele gerar uns TTS, mostrar aqui. Mas tem gente que fala assim, aqui demora para abrir o player, eu toco com chiado, não ficou muito bom. Eu vou voltar a usar Linux. Mas enfim, já tem meia hora de vídeo. Esse eu queria falar para vocês, né? Por que eu gravei esse vídeo do ReZero? Foi mais para uso pessoal, estressar o agente Hermes, ver o que ele consegue fazer, estressar o clone Solvoz SDK, que estava com alguns bugs, ele encontrou, corrigiu, porque é difícil testar tudo, né? Você vai aumentando as coisas, que nem a Minimax, ela lançou emoções, né? No começo era só a voz. Aí chegou um modelo e falou, não, esse modelo aqui suporta emoções. Aí depois lançaram mais emoções. E aí você vai arrumando as coisas, aí você esquece uma validação, alguma coisa assim, tem tanta coisa que pode dar errado. E eu tenho a intenção, que nem falei assim para vocês, no médio prazo, se eu não estiver trabalhando nem nada, né, se eu estiver sem trabalhar, de produzir cursos e oficinas de como construir aplicações agênticas, aplicações de IA, porque é uma parte que eu domino muito agora, assim, né, que nem eu falei para vocês, mostro muitos vídeos. Você começa ali com o Celero VAD para você detectar silêncios e conseguir cortar os trechos. Aí você usa o Whisper para fazer a transcrição. Aí você usa uma ferramenta agêntica, um harness, para orquestrar todas as ferramentas, dar a resposta, gerar o áudio e responder. E que nem mostrei para vocês ali,
conseguir construir todas as skills do inglês, porque eu tenho o curso completo do inglês, como posso dizer para vocês. Eu tenho do A1 ao C2. Então você pode dar qualquer tipo de aula, só falta construir as interfaces para você gerar aqueles tipos de exercício e falar assim, então esse daqui é um exercício de múltipla escolha, é um exercício de associação ou de preencher vazios, né? E você vê que com esse toolset você tem muita coisa. Porque você pode extrapolar para, sei lá, ensino de matemática, ensino de geometria, é, de tudo, assim, né? Então, espero que tenham gostado, né? Porque tenha sido útil. Como eu falei aqui o objetivo não é só tentar lucrar, né? É eu compartilhar a minha experiência como programador, as coisas que eu uso, porque começa de coisas simples, né? Então, assim, muita gente iria, vou fazer com JavaScript Electron. Você faz, mas aí o seu binário vai ter 1 GB na memória. Esse daqui que eu fiz é 12 megas, né? Aí eu escolhi usar em Go. Por quê? Porque você tem uma linguagem que você pode escolher, aí você só consegue compilar para Windows ou só para Linux. Então, como eu falei, também tem alternativas. Podia fazer em Tauri, né? E aí, porque a gente aprende errando também, né? Aí que eu falei assim, você pode usar Eleven Labs. Uma vez eu fiz uns podcasts para um amigo lá, que eu traduzi do Notebook LM, 10 capítulos ali de 20 minutinhos, eu gastei quase R$ 1.000 de crédito. Na Minimax, agora é R$ 120 por mês, $20, né? Aí, como eu falo, quer usar? Usa o Google, dá para usar o Kokoro. Quer fazer um gerador de podcast? Use o JSON-L como um formato. É mais fácil, né, do que usar um XML, uma coisa assim. Usa o FFmpeg para concatenar. Quer um harness? Use o Cloud Code, se você tem a assinatura do Anthropic. Ele é um harness muito bom. Aí você quer um harness mais independente? Use o Hermes. Quer um mais independente ainda? Mordi a língua aqui. Use o Pi, né? E aí que eu falei, use skills. Eu mesmo, os vídeos mais famosos do meu canal foi sobre MCP. Eu não uso mais MCP. MCP gasta muito token. Ele era bom até que surgiu uma outra coisa tão boa que faz ele parecer ruim, né? Então é isso. Espero que tenham gostado, né? Tem que achar mais conteúdo sem direitos autorais, tipo o Mercador de Veneza do Shakespeare, lá que eu tinha achado, para poder gerar mais conteúdo para mostrar, né? Porque o que prende, assim, eu não posso fazer uma obra derivada. Senão eu poderia pegar ali, usar o Minimax para gerar a foto dos personagens, fazer tipo uma web novela visual, né? Uma visual novel, assim. Mas eu não posso, né? Eu só posso usar ali que nem eu fiz para fins educacionais. Por isso que eu usei as vozes mais ruins do Google para deixar claro assim, ó, eu não estou lucrando nada, o canal não é monetizado, eu só estou discutindo a stack tecnológica, né? Mas como eu falei assim, meio que se você fizer para uso pessoal, você não publicar em lugar nenhum, você pode usar, né? Então é isso aí, acho que já falei tudo que eu tinha que falar sobre Minimax e Clone Sua Voz SDK. E como eu falei, se você tiver interesse na SDK, isso aqui é para programador, tá? Uma pessoa normal não, ela pode usar com a IA ali, mas ela fica mais limitada, né? Ou em construir agentes de IA, entre em contato comigo, porque, sei lá, às vezes posso dar uma consultoria, posso fazer um vídeo do tema que te interessa. Um ouvinte, por exemplo, ele comentou de um produto que é tipo um clone de sua voz SDK, talvez seja até melhor, chama VoiceBox. Eu não tive tempo de fazer um vídeo de demonstração, mas pareceu bem interessante. Quando eu ouvi, eu falei assim, nossa, é igual o clone de sua voz SDK, parece. Ó. Então, tem esse serviço aqui, VoiceBox, se quiserem procurar, acho que é open source também. E aí, provavelmente eles usem o Qwen, né? Que o Qwen, você consegue gerar voz, você pelo prompt. Você fala assim, eu quero uma voz grave, charmosa, sei lá. E ele gera uma voz. Só que o problema do Qwen é que é difícil ele rodar numa máquina local, né? Você tem que ter bastante memória, tem que ter uma placa de 10, 20 mil. Mas você pode usar naquele site lá, o RunPod, que você paga por segundo. Então eu quero, em algum momento, eu não esqueci o nome do ouvinte, tá? Eu quero fazer um experimento com o VoiceBox, porque não tem sentido eu ficar falando para vocês, comprem, usem o clone sua voz aqui, porque eu fiz, sendo que no open source tem uma coisa aqui que, ó, tem quase 30 mil estrelas, que é melhor, né? Então a gente tem que pensar no interesse geral, né? Acima do interesse individual. Mas é isso aí, muito obrigado a todos e até mais.